Então foi daí, a partir de então, que eu comecei a trabalhar no método que eu considero o melhor. Fala tenista, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao programa Eu Amo Aprender Tênis. Essa é uma edição especial de aquecimento da Semana Jogar Tênis Bem. A Semana Jogar Tênis Bem é um evento online e gratuito para você que quer jogar tênis bem em menos tempo, mesmo que não seja muito bom na sua técnica. Estou fazendo lives de aquecimento essa semana que vem também. Se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever no link da minha bio do Instagram, tá lá. Você pode ir lá no link da minha bio, você pode do Instagram, você pode ir no YouTube também na descrição do vídeo e no Facebook também no cadastro, se tem lá o link para você colocar o seu melhor e-mail e aí você vai receber todas as notificações do nosso evento, da Semana Jogar Tênis Bem, tá bom? E hoje eu vou falar do método mais eficaz para você jogar tênis bem. Para começar, para falar sobre esse assunto, sobre esse método que eu considero hoje o mais eficaz para você jogar tênis bem, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória e como que foi para mim, como eu vivenciei, né? Então, assim, eu tive bastante experiência com aula de tênis, fazendo aula de tênis, né? Sendo atleta, né? Sendo tenista. Só mais tarde que eu me tornei professora. Então, eu comecei criança, né? Fazendo aula de tênis e dentro da aula tradicional de tênis. E só que logo nas primeiras raquetadas eu me apaixonei pra caramba por tênis. Né? Então eu sei que muitos tenistas também têm aquele negócio assim, logo nas primeiras raquetadas, de falar, nossa, curti demais, gostei demais de jogar tênis, quero jogar de novo, quero aprender, quero jogar bem, quero continuar, né? A gente tem aquela ânsia assim de estar na quadra toda hora, né? Para mim foi bastante assim, foi paixão à primeira vista. E aí, então eu fiz de tudo para continuar, para fazer aula, né? Tive o apoio da minha família para continuar. E eu comecei com 11 anos. E aí logo vieram oportunidades para jogar torneio, né? Eu entrei em equipes de treinamento, que a molecada ia para torneio. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que nem tudo são flores, né? Então, quando eu ia para torneios, nem sempre os resultados eram tão bons. E eu segui nessa jornada, né? Adolescência toda jogando, né? Chegou uma época da minha vida, aos 17 anos, que eu tive uma oportunidade de entrar numa equipe de treinamento muito top, muito grande, assim, muito forte. E para treinar tênis assim 5 a 8 horas todo dia, na maior pauleira, assim, dedicação exclusiva, realmente, assim, era todo dia mesmo. E eu treinei, eu estava muito disposta a fazer o melhor que eu podia fazer. Eu tinha muita vontade de jogar. E aí eu treinei, só que o que acontecia quando eu ia para torneio, eu ia muito mal, eu não jogava bem, né? E era muito contraditório, porque com a quantidade de treino que eu era submetida, era para eu jogar muito bem, né? Eu tinha um treino técnico intensivo, muito forte, nossa, exaustivo, né? E quando eu ia jogar nos torneios, eu não jogava tão bem. E aquilo era muito estranho, né? Muito assim, nossa, como que pode? Eu tô treinando tanto que eu tô treinando, chego no torneio e eu não consigo fazer aquilo que eu faço nos treinos. Eu não consigo fazer no jogo aquilo que eu tô fazendo nos treinos. Era muito estranho para mim. Eu não realmente não entendia. E assim, ninguém entendia muito bem porque ninguém me explicou naquela época o que eu conhecia, coisa que eu faço isso hoje, né? No meu canal, para os meus alunos, nos meus vídeos, né? E aí, para você ter uma ideia, o tanto que eu treinei nessa época, eu cheguei a ter um overtraining, né? Que é aquele excesso de treinamento, né? Super treinamento, que é chamado em português, que é quando você atinge um limite físico e mental, né? O burnout, tem gente que chama de burnout, isso acontece com muitas pessoas em suas profissões também, né? E eu tive esse burnout na parte do esporte. E aí,
pifei, né? Aí pifei, não consegui mais render mais nada, né? Fiquei muito doente, tive uma lesão no braço, né? Não teve como. Aí eu precisei fazer a opção de que para onde que eu ia seguir, né? E como eu sempre gostei de esporte, né, eu acabei indo para a educação física, né? Quis estudar para poder me especializar, para poder ser uma professora de tênis. E aí segui. Só que nessa época, né, quando eu fui para a faculdade e tudo mais, estava estudando, né, eu comecei já a dar aula de tênis no meu primeiro ano da faculdade. Aí, só que eu senti ainda muita falta de jogar, porque eu estava me preparando para ser uma profissional, né, uma professora, só que ainda sentia muita falta e eu sentia que tinha alguma coisa ainda que estava mal resolvida comigo na quadra. Então eu resolvi voltar a jogar torneio. E nessa época que resolvi voltar a jogar torneio, quando eu me mudei para Brasília, eu não tinha nem quadra para treinar. No lugar que eu dava aula lá, eu só podia dar aula, eu dava aula para poucos alunos iniciantes, né? Eu nem podia usar quadra, só que eu queria voltar a jogar os torneios. Eu comecei a bater um paredão e fui me inscrevendo em alguns torneios. E o que foi interessante é que com o passar do tempo, os resultados vieram acontecendo muito diferentes daqueles que eu tinha quando eu treinava bastante. Porque a lógica é, você treina bastante e aí você tem bons resultados no torneio, né? Essa é uma lógica muito normal de se ver. Só que nessa época eu já não treinava porque eu fazia faculdade integral, fazia na UNB, Educação Física, e a faculdade era integral. Eu dava aula de tênis, então um período eu fazia faculdade, um período eu dava aula, e aí eu tinha algum tempinho ali para eu treinar um pouco e depois ir para o torneio no final de semana. E os resultados começaram a ser melhores. Eu comecei a ganhar de meninas que treinavam todo dia, treinavam muito mais a técnica do que eu. Então, nesse momento, eu já não treinava mais a minha técnica como eu treinava antes. Então, eu fui percebendo que alguma coisa estava diferente quando eu jogava, né? Eu fui percebendo que a parte mental do jogo, ela contava demais. Era uma coisa que eu não estava usando no meu jogo, né? Com o foco excessivo na parte técnica, né? Eu não estava tendo bons resultados. E aí, quando eu comecei a não ter esse treinamento super específico da parte técnica, eu tive que me virar, eu tive que estudar melhor minhas adversárias, eu tive que estudar melhor o jogo, e com isso eu consegui ter melhores resultados. E o que eu sempre lembro é que, poxa, eu consegui chegar a ser primeira do ranking de primeira classe lá em Brasília, né? Então foi muito legal, porque eu não imaginava conseguir uma colocação assim, sendo que eu mal treinava muito menos que as outras meninas, né? E foi percebendo isso que aí eu já dava aula, né? Só que o que acontece? Eu dava aula para tenistas, nessa época eu já dava aula para níveis diferentes, eu dava treino para tenistas que tinham um nível um pouco mais alto e tenistas que eram mais iniciantes. E em relação principalmente a quem está começando, a gente pensa que precisa realmente uma formação técnica, você precisa criar os seus golpes, o golpe de direita, o golpe de esquerda, né? O formato do saque, acertar bem a bola para de repente depois pensar em jogar. Então eu tinha muito ainda uma resistência em relação a como se aplicava essa questão mental, estratégica, aos meus alunos iniciantes, aos que estavam começando, os que jogavam poucas vezes por semana. Então eu tive uma certa resistência em relação a trabalhar essa parte estratégica e mental com os meus alunos, porque aquilo servia para mim que eu já jogava faz tempo, eu já participava de competição, mas e para aqueles que ainda mal tinham a técnica e mal iam para a competição, então eu falava, não, acho que não, isso aí só vai servir para quem tem um nível mais alto. Só que com o passar do tempo, eu comecei a experimentar uma nova forma de aula em que eu trabalhava isso com os meus alunos. E eu fui percebendo que isso trazia um resultado muito melhor, muito mais satisfatório e mais rápido para eles também.
Então foi daí, a partir de então, que eu comecei a trabalhar no método que eu considero o melhor, o mais eficaz, para que o meu aluno também se desenvolva da mesma forma que, como eu tive dificuldade para colocar em prática, para colocar no jogo, na hora do valendo, o que eu fazia nos treinos, eu não queria que meu aluno também passasse por isso, né? Eu queria que ele conseguisse superar essas dificuldades muito mais rápido do que eu, né? E de uma forma muito mais simples. Então, quanto tempo que eu passei treinando, investindo e tudo mais, né? Quanto tempo treinando, quanto dinheiro gasto com treinamentos para descobrir mais tarde, né? Através do meu investimento também em cursos, né? Que me fizeram abrir muito a cabeça, em torneios para poder viver na pele, né? Na pele, como que era jogar o torneio, perder, mudar jogo, né? Trabalhar uma estratégia diferente contra a mesma jogadora em 2 diferentes jogos, né? Então eu fui experimentando muito isso e fui percebendo que os bons resultados não tinha extrema coincidência com o meu desenvolvimento técnico, tá? Então, por isso que eu falo do método em que a gente privilegia o tenista completo. Então, essa questão desse método que trabalha olhando não só a parte técnica, motora do movimento, que é a parte técnica essencial para o tenista, mas um método em que você enxergue o jogador como um cara inteligente, que ele pode criar suas jogadas, aprender, desenvolver, escolher, decidir, né? E também um ser humano que vai ter emoções na hora que tiver, na hora do valendo, né? Na hora que o jogo aperta, na hora que você está pressionado, como que você reage. Então, desenvolver tudo isso não é só para os tenistas profissionais que estão disputando lá um grande slam e vale pontos na carreira dele e vale ranking. Não, se você é um tenista iniciante, você vai ter o mesmo friozinho na barriga, né? Você pode errar, dar uma dupla falta na hora que o jogo estiver apertado e você sentir pressão. Então, você pode se desenvolver e superar isso. Você pode sentir o mesmo friozinho na barriga, mas saber lidar melhor, reconhecer, saber como se comportar, o que você faz, quais ações que você faz. E tudo isso nesse método que eu considero, que eu chamo de método tenista completo, né? É um método muito eficiente para que você consiga jogar tênis bem mais rápido, que não fique tanto tempo para, preciso aperfeiçoar, né? Tem um ajuste aqui que eu preciso fazer, aperfeiçoar. Você está sempre tentando aperfeiçoar uma coisa e, na verdade, tem outros ajustes, né, em outras áreas, que é da parte mental, que você pode ajustar. Mesmo pode ajustar a sua técnica, mas você ajusta outras coisas para desenvolver o seu nível de jogo, tá? Então, eu considero um método muito eficaz, eficiente, aquele em que a gente enxerga o tenista de uma forma global, de uma forma completa, tá? Se por acaso você já pensou isso, né? Mas eu realmente, né? Eu sou iniciante, eu nem sei bater na bola. Por que eu preciso pensar na estratégia? Porque você vai, desde o começo, construir o seu raciocínio. Mesmo trabalhando com uma técnica rudimentar, você não precisa ter a técnica perfeita para desenvolver estratégias. Você aprende estratégias logo no começo. E aí você vai desenvolvendo a sua técnica paralelamente a desenvolver as suas estratégias e também a sua inteligência emocional quando você está na quadra, tá? E da mesma forma, a inteligência emocional é a mesma coisa, né? Não significa porque você começou a aprender tênis agora que você não é uma pessoa que tem suas características. Será que você se irrita facilmente? Será que você perde a paciência facilmente? Precisa na quadra. Então, se você já desenvolve isso logo de começo, você sabe que o tênis precisa paciência, o tênis precisa controlar as emoções, o tênis precisa controlar a ansiedade.
hoje em dia, nossa, é quase um mal da sociedade, né? Assim, esse excesso de ansiedade, de pressa em fazer, em produtividade, né? Em render, em progredir na vida e tudo mais. E isso a gente leva para a quadra, né? A gente não consegue deixar do lado de fora e ser outra pessoa completamente diferente dentro da quadra. Aquilo vai interferir no seu jogo. Por exemplo, esse controle da ansiedade, que é muito comum hoje em dia. Se você desenvolve dentro da quadra, a chance de você levar isso para o seu dia a dia é muito grande, porque você entende um caminho, porque você sabe como agir diante das suas emoções, diante das suas frustrações, diante dos seus erros, que acontecem muito na quadra, tá? Então, são enormes os benefícios de você se aplicar e tentar melhorar e evoluir seu nível de jogo. Não se conformar, mas eu acho que eu não tenho muito talento, né? Acho que eu não tenho muita habilidade. Deixa para quem tem mais habilidade. Todo mundo pode, porque as habilidades não é só habilidade de coordenação motora. E mesmo que fosse só habilidade de coordenação motora, o tênis, todo mundo pode desenvolver, mesmo nas mais avançadas idades. Já falei algumas vezes aqui nas minhas lives que uma vez eu estava assistindo uma palestra, na verdade era um curso, né? E um dos professores era um professor bem conceituado na área de educação física, que é o Pablo Juan Greco, e um dos alunos perguntou para ele: professor, qual que é a melhor fase do indivíduo para desenvolver a coordenação motora? E aí o professor respondeu: qualquer idade, em todas as idades a gente precisa desenvolver a nossa coordenação motora. Então, abriu um estalinho ali, né? Adolescência, é na infância, precisa ser criança para desenvolver um jogo bom de tênis. Aqui a gente não vai preparar ninguém para ser jogador profissional, tá? Aqui a gente está pensando no tenista amador que quer jogar bem, que joga poucas vezes na semana, que joga por lazer, tá? Que não vai se dedicar igual um tenista profissional e vai ganhar dinheiro com isso, vai fazer sua profissão. Não, é para o tenista comum, é aquele que está aprendendo, aquele que joga no final de semana com os amigos. Então, para todo mundo, isso é possível, né? Então, a coordenação motora, por exemplo, é uma coisa que você pode desenvolver, independente da idade que você tenha. É criança, é adolescente, você já é um adulto, você já tem mais idade, já está na terceira idade, pode desenvolver, né? E fora isso, fora essa parte física, motora, né, que é como a gente joga tênis, o tênis é muito mental, né? A parte mental do tênis, ela se ressalta demais. E não só para o tenista profissional, para o tenista amador também. Porque aquele torneiozinho do final de semana do clube, quantas vezes, quem já participou aí sabe, daquele friozinho na barriga, daquela tremedeira para sacar, né? Então fica realmente muito pressionado na hora de jogar. Então é possível você melhorar isso, porque às vezes você joga até com alguém que tem um nível técnico superior a você, mas se você sabe aplicar as melhores estratégias e você tem um melhor equilíbrio emocional para lidar com as situações, você pode até ganhar de tenistas que são superiores tecnicamente, tá? E pode ver, tem muita gente que sabe disso, gente experiente aí no tênis já viu várias dessas situações. Outro dia, inclusive numa live com um aluno meu online, ele comentou: outro dia eu estava num torneio e eu cheguei lá e estava tendo um jogo de primeira classe, que é o nível mais alto do tênis, né? E tinha um rapaz que batia demais, nossa, o cara batia bonito, era aquela coisa linda de se ver, e o outro era um cara, ok, né? Assim, jogava mais ou menos. Na hora do jogo, aquele que estavam olhando de fora e não estavam dando valor para ele, né? Aquele pardalzinho que eu falei outro dia, esse cara foi o cara que ganhou o jogo. Não foi o cara que batia mais bonito, o cara que batia mais forte, que batia mais certo na bola, tecnicamente mais atraente, tá? Então é possível sim, você mesmo com uma técnica inferior, você ganhar de um tenista superior,
tá? Isso não significa que você não precise e você não queira desenvolver sua técnica. Você pode sim, que esses estão entre os pilares aí que eu considero importantes num bom método, num método eficaz para você desenvolver e jogar bem tênis, né? Que é a parte estratégica, psicológica e a parte técnica, tá? São os 3 pilares. Tá legal? Então, ó, considero isso bem importante. Espero que isso caia aí para você como uma luva, no sentido de você entender que isso serve para você sim. Você pode desenvolver tudo isso no seu jogo, independente de que condição você esteja hoje, né? Tô começando, já joga há muitos anos, você já faz aula de tênis, né? Porque às vezes, não, mas eu já tô fazendo minha aula de tênis. Só que muitas vezes hoje ainda existe, não só na aula presencial, como nas aulas online, um método tradicional extremamente técnico, que é o que mais aparece por aí. A maioria dos profissionais que trabalham com tênis, que ensinam tênis, que são coaches de tênis, eles têm um foco excessivo na parte técnica dos movimentos, dos golpes, né? Ombro de lado, gira o ombro, flexiona o joelho, transfere peso para frente. Tudo isso faz parte da mecânica, que é muito importante, mas o tênis não se resume a isso. Então a gente precisa voltar o nosso olhar para um método diferente desse tradicional, onde tem foco excessivo na parte técnica, para a gente olhar para essa parte mental. Como que eu vou desenvolver essas minhas estratégias, essa parte emocional? E tudo isso você vai ver na semana Jogar Tênis Bem. Então, se você ficou interessado, acha que isso pode valer para você, participa da semana Jogar Tênis Bem. Ó, já falei ali que no meu Instagram tá na bio, no link da bio. No YouTube, no Face também, tem lá na descrição do vídeo do YouTube. E no Facebook tem o botão cadastre-se, aí você clica lá e você chega. Qualquer coisa me manda mensagem, me manda direct, deixa comentário ali que a gente manda o link para você se inscrever. Beleza? Então se inscreve lá, semana Jogar Tênis Bem. Amanhã tem live de novo às 8 horas da noite, assim como na semana que vem